E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Vlog Diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta para conversar de espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, umbanda, sonhos, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. E aí, minha gente, beleza? Hoje é quinta-feira. Véspera do aniversário do De Nino, novo. antivéspera do aniversário de Jesus. Mas o que importa é que hoje é o Vlog Diário de 99 e amanhã tem Vlog Diário especial pra vocês. Amanhã tem o Vlog Diário número 100 Sim. e vai ser uma coisa divertida que a gente fez aqui. A gente bolou, a Ana e eu, tá? Vai ser um negócio diferente, então aguardem, esperem e cliquem em joinha, se inscrevam no canal, divulguem a mensagem pelas redes sociais pra gente tornar esse canal aqui o canal mais interativo e mais participativo de toda a internet brasileira, né? Já que tá, o nosso canal é feito de perguntas de vocês, então quanto mais pessoas estiverem aqui nos assistindo, mais perguntas nós teremos, aquela porra toda. Vocês sabem como é que é, né? Como é que vocês estão, gente? Vamos para as perguntas aí? A peteca tá bem aí, tá instalada. Tá. Nino, gostaria de saber sua opinião quanto ao símbolo OM. Certa vez, uma entidade me disse que os hinduístas fazem sacrifícios sobre esse símbolo. E em outros livros só encontro coisas positivas sobre ele. Você sabe alguma coisa sobre ele? Agradeço desde já, adoro o seu trabalho. Obrigado, pessoa. Quer Eu nunca falar? ouvi falar de sacrifícios. Você já ouviu? Não, mas ó, Para o on? não, eu nunca ouvi falar também não, mas peraí, eu preciso definir uns negócios com vocês antes, né? Porque quando a gente fala sacrifício, geralmente a gente liga a figura de morte de animaizinhos, né? Ou pessoas. Ou pessoas. A gente liga a questão da morte. Mas na verdade, sacrifício é qualquer coisa que você faz em honra a uma divindade, alguma outra coisa externa a você e maior do que você, né? Então, por exemplo, Caim e Abel. Abel ele não fez um sacrifício de animal, ele fez um sacrifício de grãos. Ele só colocou os grãos em cima e fez em holocausto, que a gente chama, que é quando você coloca em cima do altar e põe fogo. Ele queimou grãos, né? Porque naquela época acreditava-se que Deus morava no céu, então a fumaça ia chegar até ele. Alguns guias de Umbanda, por exemplo, pedem, é comum a gente ver na verdade, que eles pedem sacrifícios das pessoas que vão lá. Sacrifícios de que forma? Na forma ah, de se dedicar a uma coisa. Né? Então, por exemplo, para você conseguir um emprego, eu preciso que você reze uma novena por 7 dias. Esse período de novena do negócio, novena de 7 dias é foda, né? É. Uma novena de 9 dias. Então, esse período de novena é um sacrifício que você está fazendo. Então, eu não sei qual foi o cunho de sacrifício que essa entidade falou para você. Porque, por exemplo, às vezes olha, as pessoas fazem um sacrifício de meditação, elas fazem como é que chama quando você fica sem comer? Que os evangélicos fazem? Jejum. Isso. Você faz, sei lá, tanto tempo de jejum, você vai ficar só comendo pão, tomando água, Não, meditando. jejum não come nada. Ah, hoje em dia o jejum tá bem adaptado, viu? Não, mas jejum é não comer. Porque hoje em dia jejum pode ser jejum de Ponto. café, pode ser Não. jejum. Hoje em dia o jejum Não, tá. não, não. Vai fazer, faz direito. Enfim, você pode fazer um jejum meditando sobre esse símbolo. Na verdade, foi assim, meio assim que surgiu o reiki, segundo a lenda, É verdade. tá? O Mikao Uzui subiu lá numa montanha lá e ficou meditando por 40 dias sobre símbolos. E aí ele teve a epifânia do reiki. Então eu não sei qual que é o sacrifício que a pessoa te falou aí, tá? Se for sacrifício de animaizinhos, essas coisas, realmente eu nunca vi, não. Om, ele é o símbolo que, para a tradição védica, é o símbolo que traduz o som primordial, o som. Aconteceu o Big Bang, o primeiro som é o Om. Por isso que ele é tão importante, que é o som da criação. Quando eu fiz o. Eu trabalhei na exposição dos guerreiros de Xi'an. E aí eles colocaram. No subsolo ficavam os guerreiros, no meio ficavam as armas, né, no andar, e em cima eles colocaram os sinos que ficavam nos templos. E aí eles falavam que aquele som, eles não chamavam de Om,
mas que o som daqueles sinos era o primeiro som. É que na verdade depende do É a mesma- dependendo do tamanho do sino, é um som muito parecido, né? Por exemplo, om. Eles só Om. chamavam de Om. Beleza, Creuza. criança? Fala, Ninão! Aborda sobre os Exus Mirins, que... ó, ainda bem que você tá aqui hoje. Aborda sobre os Exus Mirins, que hoje se apresentam nos terreiros como figuras infantis de Exus. A partir do ponto em que estudo, houve uma quebra muito forte na tradição. Afinal, na Quimbanda, Exu Mirim era nada mais, nada menos que uma falange de espíritos, assim como Tranca-Ruas, Exu Caveira, etc. E depois, por influência do blá blá blá, surgiu uma nova linha. Eu, particularmente, nunca vi nem trabalhei com espíritos dessa categoria, por isso não tenho uma opinião formada. E a sua? Qual é? Essa eu prefiro que você responda, amor. Bom, é complicado mesmo. Porque eu gosto quando você explica das cores, do ultravioleta, do infravermelho. Então tudo que está abaixo do vermelho a gente não consegue ver. Então é um mistério mesmo. Não só Exu Mirim, mas Exu e Pombagira. Na minha humilde opinião, tudo que tem escrito sobre esses espíritos É um helicóptero. outro dia era um drone, hoje então, tudo que tem escrito cara, não é 100% verdade, porque, sabe, você não tem como comprovar. Mas enfim. Sim, tem uma corrente que fala que Exu Mirim é só mais uma falange, assim como Capa Preta, Marabô e sei lá o quê. Tem outra que fala que Exu Mirim são crianças que eram de rua e cheiravam cola, sei lá, essas coisas todas. E aí no astral elas continuam dessa forma, por isso que elas vêm... os terreiros que têm esse pensamento, os Exus Mirins vêm mais fazendo muita bagunça, falando muito palavrão, jogando as coisas no chão, se arrastam, né, não ficam em pé, ou aqueles que começam a ficar em pé, eles têm alguma deficiência física, né, a mãozinha, a perninha e tal, e aí o terreiro vai trabalhando para que o espírito consiga ficar pleno novamente e tal. Que se a gente pensar, não faz muito sentido, mas enfim. Eu aprendi quando eu comecei... Ah, adivinha o que acontece. Peraí, Chico, a gente tá gravando. Peraí. Quando eu comecei com essa história toda, lá no Terreiro dos Céus, ele falava pra gente que o Exu Mirim era filho do Exu Pombagira. E aí nasciam uns monstrinhos, assim. Monstrinho mesmo, o pessoal tinha medo de incorporar Exu Mirim lá. Então, na casa da avó a gente tem uma outra visão, mas é uma visão completamente nossa, pela experiência que a gente tem no trabalho com esses espíritos. São mais uma falange da linha de esquerda, muito relacionada à destreza, rapidez, agilidade e aos trabalhos onde a gente precisa de Espionagem. Então, a infiltração. Então, o que a gente faz, né? Qual que é a expertise deles na nossa casa? Eles vão até determinado local, olham o que está acontecendo, ficam lá por tempo que precisar e aí eles voltam para avisar os Exus ou quem for até lá qual vai ser o plano para poder entrar lá dentro, para poder entrar lá. Claro. Como? Para poder entrar no local e salvar quem precisa ser salvo. Por causa dessa cultura de que Mirim está relacionado à criança e tal, na nossa casa eles também vêm com essa roupagem mais infantil. Mas não é no sentido da pureza que a gente vê numa criança de direita, nem nada disso. É no sentido da rapidez de pensamento mesmo. Então pra gente o Exu Mirim é isso. Nenhum deles foi criança de rua, ou cheirou cola, ou
pode ou não ter sido, sabe? Não é que isso é Uma situação sine qua non. sine qua non, não. Pode ou não ter sido, assim como um Exu pode ou não ter sido um guerreiro, ou um Camponês. traficante, ou um camponês, ou um padre. Cada espírito tem a sua história, né? Enfim, pra gente é isso. Mas sim, tem outras linhas de pensamento. Agora, deixa eu só complementar o que a Ana falou, na verdade, com relação ao seu comentário, tá? Você falou que houve uma quebra muito forte na tradição. A Umbanda, ela não segue tradições, cara. A Umbanda é Umbanda, tá? A Umbanda não é do Candomblé, não é da Quimbanda. A Umbanda é Umbanda. Eu sei que parece estranho falar isso e parece que é um pensamento meio egoísta, mas a gente não pode analisar as religiões como seus antecessores. A gente pode ter uma ideia de como a história aconteceu, mas a gente não pode falar que a religião como um todo ela tem um pensamento baseado 100% no que veio antes, tá? Então, por exemplo, a gente tem o catolicismo, né, o cristianismo, que tem a figura de Jesus Cristo. Jesus é pelo menos a história bíblica de Jesus, ele é uma adaptação da história bíblica de Horus, né, que é egípcio. Mas a gente não pode falar que Horus tinha a cabeça de águia e Jesus tem a cabeça de pessoa, então isso é Não, porque são religiões distintas, sabe? Então a gente não pode avaliar uma religião a partir de seus predecessores, que é o que você fez aqui, tá? Você tentou fazer. E a segunda coisa, essa linha que você citou aqui de pensamentos a respeito dos mirins, eles defendem, na verdade, que os mirins são elementais. Então você tem lá os elementais do fogo, terra, água e ar e mirins. Alguma coisa desse nível, tá? Eu, particularmente, sou altamente contra esse tipo de pensamento. Porque eu aprendi que elemental é um ser muito primário ainda. Ele é um espírito bebê, saca? Então, tipo, ele não tem ainda... Como um bebê humano, ele não fala, não tem inteligência pra agir, ele vive por instinto, sabe? Tipo, ele é um espírito muito cru, uma centelha ainda muito crua. Então ele não tem como ser incorporado, ele não tem como fazer coisas, ele tá ainda aprendendo na sua evolução. Mas eu acho que eu até entendo por que o cara acha isso. Porque o trato com o Exu Mirim é muito diferente do trato com outros espíritos. Sim. O Exu Mirim, do momento que ele gosta de você, ele vai fazer o que for para te ajudar. Uhum. Independente se ele acha que está certo ou que está errado. Ele não, pelo que eu já vi, não tem muito isso. Então você precisa estar muito consciente daquilo que você está pedindo, daquilo que você vai fazer, porque senão o Mirim vai fazer. Então é meio assim, eu não gosto do meu vizinho, queria que ele quebrasse a perna, o Mirim vai lá e faz ele cair. Então talvez é mais uma questão de... Não acho que é um elemental. De estabelecer um paralelo de pensamento. Mas, enfim, eu não sei se ele foi tão profundo nisso. Enfim, isso da minha experiência. Pode ser que outras pessoas digam que nada a ver, enfim. Mas da minha experiência, eu não ponho determinados trabalhos na mão de Mirim, não porque não vai ser feito. Pelo contrário, vai ser muito bem feito. Mas vai ser tão bem feito que talvez as consequências, para mim, que foi eu que pedi, serão muito maiores, né? É porque o Mirim, do jeito que ela tá falando, o Mirim ele não tem um raciocínio para pensar que nem um caboclo pensaria, por exemplo, de falar assim, não, isso tá errado, eu não vou fazer. Né? Eu não sei, porque eu não sinto isso dos carinhas. Não, eu não sei se ele não tem. Talvez ele tenha, mas ele simplesmente, eu gosto do Nino, eu vou ajudar o Nino no que ele quiser. Eu não sei se faz que faz isso. Então... Bom, enfim. Acho que tem níveis, né, diferentes. Sim, que claro. Cada um... Bom, espero que tenha... Mas não são idiotas, não é isso? Não, nem imagino. Sabe? Assim como cachorros também não são idiotas, é que a mentalidade deles vai ter um certo ponto. Agora, eu não deixo... na nossa casa não tem passe com o Mirim não atende. Por quê? Porque pode ser que o assistente chegue pedindo uma coisa imbecil, que acontece, né? E aí... o Mirim pode dar uma lição nele. Um preto velho já ouviria, já ponderaria e tal. O Mirim não. Então, assim, eu acho muito complicado. Tá, encerramos. Eu vou mudar de assunto. É porque assim, a Ana falou agora há pouco que o Natal tá chegando, né? Então, eu queria levantar duas coisas pra vocês. Primeiro, eu queria parabenizar os deuses que fazem aniversário dia 25 de dezembro. Então, Jesus, Mitra, Baco, Horus, né? Buda, enfim.
Parabéns a todos os deuses que fazem aniversário dia 25 de dezembro, que nasceram de uma virgem e morreram e depois foram ressuscitaram ao terceiro dia. É, mas eu amo Jesus. Tá bom. Ah, Eu amo Baco, porque ele é o deus do vinho. Embora Jesus também tenha um negocinho com não, vinho Jesus ali, né? tá ali, vai. E segundo, cara, tipo, essa época é comum aparecer, assim como na época do Halloween, é comum aparecer um monte de gente falando assim, porque vocês ficam aí comemorando tradições importadas de não sei da onde. Né? Porque a gente não, o pessoal gosta do Halloween e fala, não, porque Halloween é uma tradição norte-americana, que não sei o que lá, não sei o que lá. Só pra lembrar vocês que o Jesus não nasceu no Brasil, tá? Não, mas o mais engraçado é aqueles terreiros que ficam brigando com a gente, porque a gente tem imagens católicas no Congá, mas aí senta pra comemorar o Natal. Então. Ai, tão lindo Então, isso. beijo pra vocês, hipócritas. Última pergunta de hoje. E briga mesmo, viu? Fala, brother! Fala, brother! Tem um caminhão de perguntas pra você, maninho. Ah, mandem dinheiro. Também. Eu vou alugar uma caixa postal no correio, você pode mandar em vinho também. Isso. Mas vou com calma, beleza? Você poderia falar sobre as vestimentas de um mago? Não sobre as roupas do dia a dia. Ah, tá. Ainda bem que... Eu gostei É. dele. Mas para os trabalhos. Parece que ele já, né? Já, tipo... Mas para os trabalhos mágicos, exercícios e etc. Não sei que nome se dá. Túnica ou manto ou hobby, enfim, hobby. Já agradeço desde agora, forte abraço. Brother, seguinte, algumas tradições realmente têm essa importância, tipo a Umbanda, por exemplo, né? A Umbanda tem a roupa do mago, que é a farda branca que a gente chama, né? Que é a roupa que os médiums usam. Ou a roupa do guia, enfim. Qual que é a brincadeira disso daí, velho? Dependendo da ordem mágica que você tá, a roupa vai ter um significado simbólico, tá? Por exemplo, o que é o mais fácil de todo mundo ver, tá? Não é que é uma escola de magia, mas é o mais fácil de todo mundo ver. A maçonaria. Quando você olha a foto de um maçom na internet, geralmente o cara tá de luva, de fitão e de avental, né? E terno. Ou balandral, que a gente chama, que é uma roupona assim. Tipo uma roupa de padre, né? Então, essas roupas têm um significado simbólico, em primeiro lugar, tá? A simbologia da roupa vai de acordo com a ordem. Então, o avental da maçonaria tem um significado, o fitão da maçonaria tem um significado, por que usa terno, por que usa luva, por que usa não sei o que lá. Para outras ordens, você... É pra vocês ficarem gatos, né? Porque homem de terno... mas de avental... Mas tem um significado que eu não sei qual é. Enfim. O significado é muito simples, na verdade. O avental é porque a maçonaria é uma ordem de pedreiros, então o avental era uma coisa que os pedreiros usavam para não sujar a roupa. Nossa, como você me elucidou. Enfim, para outras ordens, por exemplo, para Goetia, o mago tem um manto preto, né, que é aquela roupa lá de capuz que ele usa, etc e tal, que também vai ter um significado e uma simbologia. O propósito da roupa, assim como na Umbanda, que é muito mais fácil de falar, é para você guardar uma determinada energia, tá? A roupa de um mago, assim como deveria ser com o uniforme de um bandista, não deve ser manipulado por outras pessoas, né? Quem devia lavar o uniforme é o dono do uniforme, quem devia passar o uniforme é o dono do uniforme. E aí você... Só usar. Na gira, né? Assim como as roupas de um mago, tá? Na verdade, todos os apetrechos de um mago não poderiam ser manipulados por outras pessoas. Por quê? Porque essas coisas vão guardando a energia do próprio mago. O mago vai colocando a energia dele ali. Com o tempo isso vira um repositório, uma mini egrégora, uma egrégora portátil, digamos assim, que você pode usar sempre que precisar. Então você usa seu manto para fazer um rito de Goetia, por exemplo, é uma energia densa. Você vai ir dotando essa sua roupa de energia densa. Quando você vesti-la depois de um tempo, a tendência é que a sua energia natural vá se harmonizando com a energia da roupa e você chegue naquele estado mais fácil, tá? Então por isso que a maioria das roupas, das coisas de apetrechos de mágicos você não usa. Na ordem do Grande Oriente Místico, né, na verdade nas aulas da Escola do Grande Oriente, a gente não tem roupa específica para isso. Delícia. A gente não... já vão pensar que eu faço merda no A gente curso. não tem roupa. Ainda bem que eu não vou nessas aulas, né? É Senão não você ia que ter comanda aula. o negócio. Senão não ia ter aula. A gente não tem uma roupa... Lá no curso, pelo menos, eu não tenho uma roupa específica, tá? Primeiro, porque eu sou um cara que, da ordem que eu vejo, a gente prega que a gente não pode ser preso a muletas, né? O meu irmão falou uma vez uma
uma frase que eu adorei. Ele falou assim, a gente tem que usar as coisas como ferramentas e não como muletas, né? Então a gente não se prende a muletas, a gente não pode usar nada de... O Daniel é foda, ele tem uma sacada, ele fala pouco, mas quando ele fala... Foi o canal dele, né? O canal dele tá toda sexta-feira eu divulgo no vídeo do meia-noite. Né? E quando eu falo, eu vou colocar aqui, meu irmão é escritor, ele é poeta, ele faz uns bagulho muito louco, tá? Não, é bem profundo. É. E eu vou colocar aqui embaixo o canal dele. E então, você não pode depender de energias de outras coisas para chegar à energia que você precisa pro trabalho, né, pra magia acontecer. Então você tem que treinar a sua mente para fazer isso. Então, pro módulo básico lá, pro curso que é aberto, etc e tal, eu não exijo nada disso. A Ordem do Grande Oriente vai ser uma coisa com uma pegada diferente, aí vai ter uma roupite assim, tá? Mas também vai ser uma coisa mais simbólica, etc e tal. Mais pra caracterizar todo mundo. Agora, tudo que ele falou, falando bem leigamente, é pra entrar no clima. É, pra entrar no clima. Entendeu? Quando você põe aquela roupa, tem toda essa energia, tudo que ele falou. Mas quando você põe o seu inconsciente, ele já muda, você já entra no estado necessário para determinado trabalho com aquela roupa. É como um ator vestindo uma fantasia da peça teatral dele. Você veste outro personagem, tá? Isso também incentivado pela energia da roupa, etc e tal. Mas o importante para vocês saberem, roupa de mago, assim como roupa de médium, não é mexida por ninguém, idealmente falando, tá? Eu sei que tem um monte de médium aí adolescente que vai ter preguiça e não vai lavar roupinha, né? Mas o ideal... Foda, eu sou foda, mas a minha mãe que lava minha cueca. É, isso aí. Mas o ideal é que ninguém mais mexesse na sua roupa, tá? É isso, né? Eu acho que dá pra encerrar já, né? Então vamos encerrar por aqui. Amanhã, vlog de número 100. Amanhã, último vídeo do meia-noite do ano também, tá? Último não, é na outra sexta. Não, mas eu vou parar com meia-noite amanhã. Mas não é você que manda, é ele que te possui. É ele que veio, porque na verdade, né, a gente tá chegando em Eu preciso Natal. falar com ele amanhã, quando ele vier, perguntar se ele aceita O quê? não vir na outra sexta. Ah, vai aceitar, senão ele vai incorporar comigo bêbado. Ah, ele tanto faz, meu filho, ele é muito bom na possessão. Ele não vem comigo quando eu tô resfriado porque tem nojo de caquinha? Caca é uma coisa. Ah, deixa ele lá. Enfim, amanhã, até onde eu sei, o último vídeo da meia-noite, beleza? Então, espero que Se vocês... não vier à meia-noite, vem à maia-noita. Vou falar com a maia-noita. A lua cheia. É. Então, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Pra quem tá de férias e for beber, não dirija, por favor, tá? Se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. Cuidado se vocês forem viajar, tá? Porque as estradas nesse período são bem complicadas. Petequinha, dá um tempo. São bem complicadas, tá? Então cuidado com o que você está dirigindo, cuidado com os outros dirigindo a sua volta, beleza? E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Venha.